A sala de reunião da mesa da Câmara recebeu deputados e senadores para debater o decreto do governo federal que amplia a redução geral das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, de 25% para 35% para a maioria dos produtos. O decreto passou a vigorar no início de maio, com o objetivo de estimular a economia, mas gerou polêmica. O Solidariedade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a medida. Segundo o partido, ao conceder redução de imposto para produtos de outros estados que também são fabricados na Zona Franca de Manaus, o decreto reduz a competitividade da região, que já contava com a desoneração. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acatou o pedido e suspendeu a redução de IPI para os concorrentes da Zona Franca de Manaus. Durante a reunião na Câmara, o senador Osmar Aziz disse que o governo precisa arranjar outro mecanismo para estimular a economia sob o risco da Zona Franca desaparecer. Você tira tudo da Zona Franca, você pode... Não, o governo vai compensar financeiramente. Sim, mas quem compensa os empregos? Quem compensa o caos social? Como se compensa uma série de coisas. Então, essas questões o governo não olha, porque a sensibilidade deles não passa de centímetro do nariz. Então, essa sensibilidade é necessário. Existem desigualdades muito grandes no Brasil, e você tem regiões aqui diferenciadas, e você tem que entender o Brasil como um todo. Você não pode querer entender o Brasil onde está só o agronegócio, onde estão as grandes indústrias. Porque hoje o agronegócio está nadando de braçada. Não entende que se a Amazônia perde a Zona Franca, poderá haver um desmatamento muito grande e haverá, sim, repercussões internacionais que pode afetar diretamente a compra dos commodities brasileiros. Então essas questões é que tem que ser levantadas, mas esse governo não tem essa sensibilidade, não enxerga isso. O deputado Fausto Pinato defendeu o decreto do governo principalmente para os concentrados de refrigerante. O decreto é totalmente legal. Tá? E muito inteligente, porque no momento onde nós estamos num momento pós-pandemia, nós não podemos perder a arrecadação. Nós sabemos que, por exemplo, no caso do xarope extrato de Guaraná, por exemplo, já existe um passivo de 30 a 40 bilhões, né? E que, de certa forma, vem sufocando as empresas de refrigerante brasileiras e de cervejas brasileiras de outros estados, né? Porque o que acontece? Eu vou explicar aqui para a população entender. É muito bonito o discurso da Zona Franca. A Zona Franca é importante para o Brasil, viu, pessoal? Tem que ter incentivo. Agora, o que não pode é a Coca-Cola, que gera um pouco mais de 600 empregos. O estado de Guaraná custa R$20, R$30, subfaturar para R$1.500, R$2.000 e ainda usar esse crédito para compensar na indústria da Ambev para não pagar imposto. Né? Isso é desleal com as indústrias brasileiras de cerveja e com as empresas de refrigerante. O presidente da Câmara em exercício, Marcelo Ramos, sugeriu ao deputado Fausto Pinato a criação de um grupo de trabalho para discutir a questão das empresas de refrigerantes. Ramos defendeu a suspensão do decreto presidencial e disse que o problema da Zona Franca de Manaus não é uma questão regional, mas nacional. A Zona Franca é importante para o Brasil, porque preserva a floresta, porque garante uma atividade industrial descentralizada e, acima de tudo, ela é importante para o Brasil porque o Amazonas não é devedor da União, o Amazonas é credor da União. Mesmo com a Zona Franca, no ano passado, nós pagamos 10 bilhões a mais de impostos federais do que recebemos de repasse da União. Então a Zona Franca não é um peso para o Brasil, pelo contrário, a Zona Franca, o Amazonas empresta dinheiro para o Brasil, muitas vezes para cobrir débito de estados que estão quebrados. O deputado Marcelo Ramos ficou satisfeito com o diálogo aberto com os parlamentares e espera resolver o quanto antes o impasse envolvendo a Zona Franca de Manaus. A presença de deputados de outros estados, o compromisso de deputados de outros estados, em especial de São Paulo, com o nosso modelo, a franqueza do diálogo com todos, a segurança que nós temos em defesa do modelo Zona Franca de Manaus, eu acho que mostra um sinal de que nós saímos daquele ambiente regionalista de só o Amazonas defendendo a Zona Franca de Manaus e vamos ganhando aliados Brasil afora. Eu sugeri que o deputado Sidney Leite, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, crie uma subcomissão para avaliar esses impactos do decreto do IPI sobre a Zona Franca e sobre o Brasil, destacando 3 aspectos principais. O primeiro, a questão do crédito presumido de concentrado de refrigerante. O segundo, a questão da aplicação dos recursos de PID. E o terceiro, os efeitos sobre a lei de informática, que tem uma situação diferenciada, porque tem uma para dentro da Zona Franca e outra para fora da Zona Franca. Há uma compreensão óbvia do governo da necessidade de manter os incentivos da Zona Franca de Manaus, mas há também
uma necessidade de reduzir os preços ao consumidor e a inflação. Então, esse debate permanente está no governo, redução de preço de combustível, redução de preço de energia, redução de preço de alimentos e redução de preço da linha branca, de produtos automóveis, linha branca, que sofrem a imposição do IPI. Então o governo não pretende reduzir aí o IPI para a região, não pretende dar uma outra alternativa, evitar isso? Não, isso é o objeto da negociação que está em andamento. Então, o que se propõe aqui é que a redução de IPI para todos os estados brasileiros não seja aplicada na Zona Franca de Manaus. Esse é um pedido que eles estão fazendo e que será negociado com o governo. Nós estamos à disposição para o diálogo.